Na videoaula de hoje, iniciaremos o quinto módulo do nosso curso. Agora, nosso tema será sobre ceticismo pirrônico e o problema do regresso. Nos vídeos anteriores, iniciamos a nossa conversa sobre ceticismo a fim de mostrar a centralidade da dúvida filosófica dentro da epistemologia. Ou seja, quando fazemos a pergunta: nós realmente conhecemos aquilo que pensamos conhecer? Uma pergunta cética. A reflexão nos leva, quase que simultaneamente, à pergunta: existe um fundamento para aquilo que conhecemos? Uma pergunta de natureza de investigação epistemológica. Nesse módulo, nos aprofundaremos em um tipo de ceticismo. Ao longo do curso, trabalharemos com dois tipos, mas a partir deste, nos aprofundaremos em um tipo de ceticismo chamado ceticismo pirrônico. E nos próximos módulos, mostrarei algumas respostas que buscam afirmar que o conhecimento é possível. Algumas respostas ao ceticismo pirrônico, particularmente. O ceticismo pirrônico tem esse nome por conta de um filósofo chamado Pirro de Elis, filósofo grego que foi contemporâneo de Aristóteles. Pirro, assim como Sócrates, não deixou escritos. Sua doutrina foi compilada e reformulada pelo filósofo sexto empírico no século II depois de Cristo. Diferentemente dos filósofos dogmáticos que afirmavam que o conhecimento é possível e dos acadêmicos que afirmavam que o conhecimento não é possível, o ceticismo pirrônico defende a suspensão de juízo, ou seja, não afirmam que o conhecimento é possível e não afirmam que o conhecimento não é possível. O que os céticos pirrônicos irão defender que os argumentos conflitantes entre si possuem igual força e, portanto, não há como decidir entre eles. Tanto que um dos símbolos que marcava a escola pirrônica era a balança em igual equilíbrio. Bom, se não há como decidir entre argumentos conflitantes, é porque o sujeito encontra-se em um estado de dúvida entre eles. Como um estado de dúvida é um estado antagônico ao estado de crença, então a única atitude que o sujeito pode ter é a de suspensão de juízo. O ceticismo pirrônico é um ceticismo global e não um ceticismo local, para lembrar a terminologia que empregamos no módulo anterior. Como veremos, o tipo de ceticismo que encontramos aqui, de natureza pirrônica, visa minar a ideia de que podemos estar justificados a crer. Dado que não podemos estar justificados, e dado que a justificação é condição necessária para o conhecimento, então a conclusão será de que o conhecimento é impossível. Mas essa é uma diferença importante. Note que essa conclusão é consequência de um ataque direto à condição de justificação e, portanto, um ataque indireto à posse do conhecimento. Fosse um ataque direto à posse do conhecimento, o cético pirrônico não se distinguiria do cético acadêmico, que, por sua vez, também apresenta uma teoria de por que o conhecimento é impossível. Lembrem-se, a inspiração do cético acadêmico está no lema de Sócrates, sei que nada sei. Exatamente uma teoria do conhecimento, sei, que mostra que o conhecimento é impossível, do lado do que nada sei dessa sentença. Bom, já reafirmando, a justificação é uma condição necessária para o conhecimento. Mas essa justificação, que é necessária para o conhecimento, não é qualquer tipo de justificação. No exemplo que eu dei nos vídeos anteriores, é bastante intuitivo que a dor do meu joanete não seja razão suficiente
para que eu saiba que vai chover amanhã. Essa justificação que eu tenho parece ser muito pouca para que nós possamos atribuir conhecimento a esse sujeito. Contudo, não é isso que o cético está questionando. O que ele questiona é que não há como estarmos suficientemente justificados, suficientemente a nível de conhecimento. E se não há justificação suficiente, então não há conhecimento. Recordem, justificação vem em graus. Por isso que nós podemos falar que um sujeito pode estar menos justificado ou um sujeito pode estar mais justificado. E o que o cético está alegando é que não há como chegar a um nível de justificação suficiente para o conhecimento. É claro que quando nós falamos em conhecimento, nós também estamos falando em outras condições, como a crença, o sujeito precisa crer, e a verdade, a crença do sujeito precisa ser factiva, precisa ser um fato no mundo. Mas, como vimos, o ceticismo sobre a crença e o ceticismo sobre a verdade não são epistemologicamente interessantes. Eles são filosoficamente interessantes. De um lado, o ceticismo sobre crença é interessante para a filosofia da mente. De outro lado, o ceticismo sobre a verdade é interessante filosoficamente para a metafísica. Contudo, o ceticismo que é epistemologicamente interessante visa atacar a condição de justificação. Note também que o cético do tipo pirrônico não está disputando se crença e verdade e justificação são condições necessárias para o conhecimento. Ele aceita isso. Mas, na verdade, o que ele está disputando é que, dado que seja conhecimento, crença verdadeira justificada, diferentemente do que o senso comum pensa e que muitos epistemólogos pensam, seria impossível satisfazer essas condições. Em suma, o cético está a defender o seguinte argumento. Primeira premissa: se há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas. Segunda premissa: mas as nossas crenças não estão justificadas. Conclusão: logo, não há conhecimento. Este é um argumento válido. Mas agora, será um argumento cogente? Ou seja, suas premissas são verdadeiras? A premissa 1 não será matéria de disputa, pois ela simplesmente explicita que a justificação é a condição necessária para o conhecimento. E eu acabei de dizer que exatamente o cético pirrônico não disputa isso. Ou seja, o ponto de disputa deste argumento é a premissa 2, que diz que as nossas crenças não estão justificadas. E é essa que o cético terá que argumentar a fim de nos levar à conclusão de que não há conhecimento. Para isso, nós devemos falar um pouco mais sobre o ceticismo pirrônico. O ceticismo pirrônico recorre aos chamados modos de argumentação para suspensão de juízo. Esses modos foram descritos pelo seguidor do ceticismo pirrônico, Sexto Empírico, no livro Hipotiposes Pirrônicas. Neste livro, Sexto Empírico descreve 5 modos e atribui a criação desses modos ao filósofo cético chamado Agripa, cuja biografia se perdeu na história, restando a ele a criação, o título de criador desses 5 modos de suspensão de juízo. Esses 5 modos são: primeiro, modo do desacordo indecidível. Segundo, modo da relatividade. Terceiro, modo do regresso infinito. Quarto,
modo da hipótese e quinto, o modo da circularidade. Eu vou inicialmente descrever os dois primeiros modos e depois dizer por que esses três modos, os outros três modos, os modos 3, 4 e 5, podem ser agregados em um único argumento. O primeiro modo, falando brevemente, diz respeito ao desacordo entre especialistas. A ideia do cético pirrônico é apelar para o fato de que as pessoas muito entendidas sobre o assunto discordam. E o fato dessa discordância é evidência para que pessoas que não são especialistas suspendam o juízo. Afinal, se especialistas concordassem entre si, nós teríamos evidência da verdade dos assuntos em questão. Talvez seja importante notar que esses modos eles podem constituir um conjunto de argumentos ou também eles podem ser suficientes por eles mesmos para a suspensão de juízo. Ao fim e ao cabo, cada um desses modos são técnicas para levar à suspensão de juízo. E o cético pirrônico pode empregar uma delas ou as 5 delas a fim de mostrar por que nós devemos suspender o juízo. O outro modo, o segundo modo que nós nos referimos, o modo da relatividade, diz respeito essencialmente à percepção. A ideia deste modo é de que a percepção ela não seria uma fonte de justificação confiável, pois frequentemente ela nos engana. Por exemplo, um objeto próximo permanece grande e, conforme nós nos distanciamos desse objeto, ele vai parecendo menor. Pela nossa percepção, parece que o Sol é que se move, quando na verdade é o planeta Terra que se move. Ou pela nossa percepção, na beira da praia, o mar parece estar em desnível com a linha de horizonte, quando na verdade eles estão alinhados. Ou seja, desses fatos de que em alguns momentos a nossa percepção nos engana, o cético pirrônico quer nos dizer que através da nossa percepção nós não temos como ter justificação confiável sobre o mundo, sobre fatos do mundo. E desse modo, a suspensão de juízo é que é a melhor atitude que um sujeito deve ter com relação a isso. Para os nossos propósitos, não é interessante examinar cada um dos modos em detalhe e de que forma todos os 5 modos podem funcionar como um grande e único argumento. Mas o que nos interessa aqui é mostrar que os 3 modos, o modo do regresso, o modo da hipótese e o modo da circularidade, constituem um único argumento cético. E este argumento cético, bastante poderoso, que foi conhecido na literatura como o trilema de Agripa ou então o argumento do regresso. Qualquer um desses 2 títulos serve ao mesmo argumento. Para mostrar esse argumento, eu vou trazer para vocês o seguinte diálogo. Digamos que, em um determinado momento, você está disputando com um cético pirrônico o cético que lhe diz que nós devemos suspender o juízo sobre as coisas que afirmamos comumente. E então, você disputa a afirmação dele dizendo: Hey, por que eu iria suspender o meu juízo de que eu estou no Brasil? Eu tenho boas razões para crer que eu estou no Brasil. Inclusive, eu tenho tão boas razões para essa minha crença que eu inclusive afirmaria: eu sei que estou no Brasil. Nesse momento, o cético, muito provavelmente com um sorrisinho no canto da boca, diria: qual sua razão para afirmar que você crê estar no Brasil?
Quais são as razões que você emprega para afirmar essa crença? Digamos que você responderia algo mais ou menos assim. Bom, eu creio que eu estou no Brasil porque eu estou no Rio Grande do Sul, porque eu creio que estou no Rio Grande do Sul. Nesse momento, o cético lhe perguntaria: mas por que motivo você acha que crer que está no Rio Grande do Sul é uma boa razão para crer que está no Brasil? O que você estaria me dizendo é: você tem boa justificação para crer que está no Brasil porque tem boa justificação para crer que está no Rio Grande do Sul. Mas isso ainda não é boa razão para crer que está no Brasil, enquanto você não mostrar qual é a sua boa razão para crer que está no Rio Grande do Sul. Ou seja, você poderia me explicar qual é a boa razão que você tem para crer que está no Rio Grande do Sul? Digamos então que você responda: eu tenho uma boa razão para crer que eu estou no Rio Grande do Sul, porque eu tenho boa razão para crer que eu estou em Pelotas. Mas então o cético dirá: ok, eu entendo o que você fala e o que você pretenderia, mas você está se enrolando cada vez mais. Primeiro, você diz que tem boa justificação para crer que está no Brasil. Eu lhe pergunto por quê, e você me diz que é porque você tem boa justificação para crer que está no Rio Grande do Sul. E agora, já está querendo me dizer que tem boa justificação para estar em Pelotas. Bom, mas até o momento, você não conseguiu me provar que tem boa justificação para a primeira crença, de que está no Brasil, nem para a segunda crença, de que está no Rio Grande do Sul, e nem para a terceira crença, de que está em Pelotas. Então, você poderia pelo menos me mostrar que tem boa justificação para crer que está em Pelotas? Nesse diálogo imaginário, você responderia: bom, eu tenho ótima razão para crer que eu estou em Pelotas. Eu estou vendo as salas de aula do Instituto de Filosofia da UFPEL. E a minha visão está funcionando corretamente e eu não tenho como estar enganado. Nesse momento, o cético diria: eu acho que nós podemos parar por aqui. Você não tem como defender que a sua visão está funcionando corretamente. Digamos que você pense que é verdade óbvia que a sua visão funciona bem. Mas eu, cético, não consigo ver essa obviedade. Isso mostra que você diz estar justificado em algo que não pode ser justificado, o que é um absurdo. Assim, a sua defesa de que tem boas razões para crer que está no Brasil é ilegítima, e a suspensão de juízo é a melhor atitude. E o cético prosseguiria: mas talvez você estivesse disposto a dizer algo como: eu tenho boa justificação para crer que a minha visão funciona corretamente, porque eu vejo que estou no Brasil. Só que isso não pode dar certo, diria o cético. Não pode dar certo porque você está apresentando um argumento circular. Você está dizendo que a sua justificação para crer que está no Brasil se deve à sua visão estar funcionando corretamente. E que sua visão funcionar corretamente justifica você a crer que está no Brasil. Obviamente, essa defesa circular é ilegítima e, portanto, suspender o juízo é a melhor atitude. Mas talvez, o cético prosseguiria, você apelasse para uma nova razão em defesa do bom funcionamento da sua visão. E eu lhe questionaria sobre o bom funcionamento da sua visão, sobre as razões pelas quais você defende que a sua visão funciona bem, e você traria uma nova razão, e eu lhe questionaria, e você me traria uma nova, e assim por diante. Nessa última possibilidade, nós passaríamos a vida toda aqui, eu lhe questionando e você me apresentando razões. E se nós tivéssemos a eternidade ao nosso dispor, eu seguiria lhe questionando e você seguiria me dando razões ao infinito. Mas, você há de convir, se não há ponto que funde a sua crença de que você está no Brasil, então o seu argumento leva a um regresso ao infinito,
o que é uma forma ilegítima de argumentação. Portanto, suspender o juízo é a única atitude possível. Nesse nosso diálogo imaginário, o cético sugere que, em qualquer disputa sobre justificação, necessariamente uma das três situações irá ocorrer. Ou você apela para algo que vai ser assumido sem ser provado, que foi o caso da confiabilidade da sua percepção, e dessa forma o modo da hipótese entra para defender a suspensão do juízo, ou você apela para a crença que estava sendo disputada e, dessa forma, o modo da circularidade entra defendendo a suspensão de juízo, ou então a sua defesa não chega a um término e, nesse caso, o modo do regresso ao infinito entra para defender a suspensão de juízo. Três possibilidades, então. Uma justificação, uma parada arbitrária, ou uma circularidade, ou um regresso ao infinito. Qualquer uma das três, o cético irá defender, são ilegítimas, portanto, suspensão de juízo. Dúvida. Afinal, não há boa justificação. Assumindo que essas sejam as únicas possibilidades de que alguém possa justificar alguma alegação, então a justificação racional que estamos buscando em epistemologia e que dizemos que é a condição necessária para o conhecimento, essa justificação é impossível e não haveria outro caminho senão a suspensão de juízo. O argumento, embora aplicado nesse diálogo à crença de que você está no Brasil, facilmente é generalizado para quaisquer crenças que nós tenhamos, de tal forma que, agora, podemos rever o argumento do cético pirrônico e fazer notar o seu ataque de ceticismo global. Vou retomar o argumento que diz: primeira premissa, se não há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas. Se há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas. Mas as nossas crenças não estão justificadas. Logo, não há conhecimento. Notei que precisávamos de uma defesa da premissa 2, já que a premissa 1 se segue da definição de conhecimento. A defesa é o que nós vamos chamar do argumento do regresso. Premissa 1. Toda justificação se infere de outras crenças. Se toda justificação se infere de outras crenças, então temos um regresso ao infinito. Se há um regresso ao infinito, as nossas crenças não estão justificadas. Conclusão, as nossas crenças não estão justificadas. O que é mais notável no argumento do regresso é que o cético não precisa assumir teoria alguma para fazer avançar o seu argumento. Ele parte daquilo que o outro afirma, realizando uma redução ao absurdo. O argumento é válido e se aplica a qualquer proposição, de tal sorte que a única conclusão possível parece ser a de que não há conhecimento, já que as nossas crenças não estão justificadas. Esse é um dos argumentos mais fascinantes que os filósofos lutaram com ele, e os filósofos lutaram com ele durante milênios. Aristóteles, nos Segundos Analíticos, foi um dos primeiros filósofos a disputá-lo diretamente. Cada uma das partes do trilema aponta ilegitimidades na forma da argumentação. A primeira assume que um argumento é ilegítimo se você não pode argumentar em defesa de umas premissas, sob o risco de arbitrariedade. A segunda assume que um argumento circular é um argumento ilegítimo. E a terceira parte do trilema afirma que um número infinito de premissas torna um argumento ilegítimo. Mas, como veremos, os filósofos disputam cada uma das partes do trilema, e a discussão dessas pressuposições compõe o debate na epistemologia contemporânea relativo ao problema da estrutura da justificação, ou seja, qual é a natureza da justificação e como ela se estrutura. No presente vídeo, buscamos mostrar as linhas gerais do ceticismo pirrônico. Retomamos a diferença entre o ceticismo pirrônico e o ceticismo acadêmico, cuja ênfase encontra-se na suspensão de juízo
em uma forma de argumentação que não busca uma teoria, mas a contraposição de argumentos. Vimos que o cético pirrônico utiliza-se de 5 modos para a suspensão de juízo, mas nós focamos no trilema de Agripa, nesses 3 modos que podem ser transformados nesse poderoso argumento, que também é chamado de argumento do regresso. No próximo vídeo, nós iremos ver o problema do regresso a partir da perspectiva de Richard Feldman.